Boa tarde, Vitor. Boa tarde. Bom, o Coritiba está na final do Campeonato Paranaense, mas acredito que para vocês também tem muita coisa a melhorar, né? Principalmente ali na saída de jogo, o Coritiba consegue controlar o jogo, mas às vezes é muito toque lateral e para trás, né? Isso é uma orientação do Sandro e é algo que vocês estão procurando melhorar, ter essa transição de bola da defesa para o ataque com mais qualidade para chegar mais bola no ataque, ou é uma dificuldade que vocês estão tendo mesmo? Boa tarde. A gente está feliz de estar na final do Campeonato Paranaense. A gente está focado no próximo jogo, né? Porque o próximo jogo é sempre mais importante. A gente vai ter um grande desafio na quinta-feira pela Copa do Brasil. E em relação às saídas de bola, a gente tem encontrado dificuldade por conta dos adversários, né? Que têm se defendido mais baixo grande parte dos jogos e por isso, teoricamente, os dois zagueiros são sempre os caras que vão ficar livres, né? E vão poder construir esse jogo e talvez por isso essa bola tenha passado tanto tempo pelo pé deles. Ô Vitor, a Copa do Brasil agora muda um pouquinho, né? Agora o Coritiba não joga mais pelo empate, se der empate agora tem que disputar nos pênaltis a vaga. Isso muda também um pouquinho da maneira do time enfrentar o Uberlândia já na quinta-feira? Boa tarde, Osmar. Então, todos os últimos jogos nossos foram decisões. Pelo Campeonato Paranaense, pela Copa do Brasil contra o Parnaíba, todos os jogos a gente entrou com a obrigação de ganhar, se a gente quisesse algo mais na competição. Para o Paranaense, para a gente se classificar, a gente tinha a obrigação de vencer. Na Copa do Brasil, para se classificar, a gente tinha a obrigação de vencer, ou o empate servia, mas a gente entrou para vencer. Então, esse jogo vai ser mais ou menos um espelho do que aconteceu nas últimas rodadas. A gente tem a obrigação de vencer e a gente vai entrar para fazer um bom jogo e sair vitorioso. Você falou do jogo ser um espelho, né? O regulamento é exatamente o mesmo do jogo contra o Foz, que o empate, o jogo é fora de casa, o empate leva para os pênaltis. Isso pode determinar como o comportamento da equipe e também já lembrando do que aconteceu com um regulamento parecido no domingo lá em Foz. Sim, a gente tem que usar todas as cartas que a gente tiver ao nosso favor. Se o regulamento nos permite empatar, claro que a gente não vai entrar em campo para empatar, a gente sempre entra em campo para vencer. Mas se as coisas não estiverem acontecendo da maneira que a gente espera, caso, enfim, o gol não saia e a gente tenha que se defender e o empate leve a partida para os pênaltis, a gente vai se preparar para poder passar nos pênaltis. Falando nisso, contra o Parnaíba foi com emoção, contra o Foz foi com emoção, contra o Uberlândia também vai ser com emoção? A gente espera que não. A gente não tem tido muito tempo para treinar, né, por conta da rotina de jogos em sequência, né? Tem jogado toda quarta e sábado, então toda quarta e domingo, quinta e domingo, e isso acaba tirando um pouco do tempo para treinar, mas a gente vai entrar em campo na quinta-feira para fazer um grande jogo, e se não for com emoção, melhor. Se a gente fizer um grande jogo, melhor ainda, mas se a partida correr para esse lado, a gente tem que ser inteligente, tem que vencer, independente do que aconteça. Ô Vitor, vocês jogadores consideram que esse regulamento da Copa do Brasil, agora ainda mais na segunda fase, que é um sorteio já pré-definido de que vocês vão ter que jogar fora, o Atlético, por exemplo, joga em casa, e você não tem essa vantagem do empate, o jogo vai para os pênaltis, às vezes você acaba pegando um adversário melhor, às vezes você acaba pegando um adversário pior. Você entende que esse regulamento da Copa do Brasil também é injusto? Vocês, jogadores, conversaram sobre isso, que agora você viaja e tem a obrigação de vencer, né? O empate já não é mais do Coritiba. Quem sou eu para poder julgar o regulamento do campeonato? Só que a gente... Claro que seria mais interessante para nós jogar no Couto Pereira, no campo que a gente está acostumado a jogar, com o apoio da torcida, mas devido ao sorteio, o mando de campo foi do Uberlândia, né? Então a gente tem que, independente do regulamento da competição, tem que ir lá e voltar de lá vitorioso. E creio que é isso. Independente do regulamento, a próxima fase vão ser 2 jogos, né? Então se torna, teoricamente mais justo. Então é tudo momento. A gente tem que ir lá e fazer o nosso dever, que é ganhar. Ô, Vitor, como que você analisa esse momento em que a garotada foi conquistando espaço assim no time, né? Você e o Júlio, naquelas primeiras escalações, não eram titulares na formação
do Sandro, os próprios zagueiros foram ganhando espaço, enfim, outros jogadores mais experientes saíram ou outros acabaram indo para o banco. Como é que se avalia esse grupo todo ganhando espaço ao mesmo tempo? Eu vejo isso com bons olhos, a gente tem se dedicado bastante, né? Os atletas que têm entrado têm aproveitado as oportunidades e até os próprios atletas que começaram como titular têm nos ajudado muito, como o caso do João Paulo que você citou, foi fundamental não só no último jogo, mas no jogo contra o Toledo, que também entrou e fez um grande jogo. E é assim, todos os caras que vierem vão vir para ajudar. A gente que subiu da base também tem esse mesmo pensamento de ajudar o Coritiba no decorrer do ano. Vitor, vai ser o 5º jogo seguido do Coritiba fora de casa, né? Queria saber como é que para vocês, jogadores, ter tantos jogos assim fora de casa e jogos decisivos, né? E queria saber se aquele jogo contra o Parnaíba, o susto, né? Até como a Gabi falou, com emoção, aos 52 minutos, a atuação abaixo da média, até diante de um time teoricamente fraco, foi o susto que o time precisava para engrenar na competição, tanto no Paranaense quanto na Copa do Brasil, e serviu de lição também agora para esse jogo contra o Parnaíba de quinta-feira? O susto valeu a pena, não digo que valeu a pena, mas serviu de aprendizado, né? Porque a gente, depois do jogo de quarta-feira contra o Parnaíba, a gente, domingo, fez um jogo em Londrina, não, sábado em Londrina, fez um grande jogo. Então, se serviu de aprendizado, a gente pode tirar como lição, mas a gente não é uma lição para repetir, né? Foi uma lição para aprender. Então, a gente sabe que a gente ainda pode dar mais como grupo, né, como time. A gente tem feito jogos bons, mas a gente sabe que a gente pode fazer jogos muito melhores. Então a gente espera engrenar, né, fazer uma sequência de jogos convincentes para a torcida, porque eles cobram, eles estão nesse direito e a gente espera sempre dar mais para que eles estejam contentes e a gente vai brigar sempre por algo mais, porque o Coritiba é um time grande, tem que sempre brigar por isso. Essa vaga na Copa do Brasil agora ela pode ser definida nos pênaltis. E o Coritiba tem um grande goleiro, que é grande pegador de pênalti também, que é o Wilson, né? O que representa para vocês? Quando tem uma decisão de pênalti, já dá uma tranquilidade para vocês, sabendo da qualidade do Wilson? A gente até comentou isso na roda no último jogo. A gente falou assim, concentra na hora de bater, porque a gente sabe que pelo menos o Wilson vai pegar pela qualidade dele. Ele defendeu um pênalti na partida contra o União, no último jogo defendeu 2, é um cara que tem muita liderança dentro do grupo, é um cara que você sabe que você pode confiar nele, que na hora que chegar a hora dele ele vai estar preparado. Então o que a gente tem que fazer? O nosso papel. Na hora que chegar o nosso momento a gente também tem que estar pronto, porque os pênaltis não dependem só dele, depende da gente também estar preparado na hora de bater e fazer o gol. Você falou agora há pouco ali que o time tem bastante para crescer, ainda tem sido comum nas entrevistas do Sandro, os jogadores falar, não tá bom ainda, né? A gente tá mirando uma melhora aí. Mas o que você acha que o time evoluiu, que fez ele se tornar mais competitivo, pelo menos, né, e conseguir resultados, e avançando agora nas competições, nessas últimas rodadas, especialmente depois do Parnaíba, o que foi a principal evolução? A gente defende muito bem, a gente sofre pouco em relação ao último terço do campo. A gente, às vezes, abdica de ter a bola, mas a gente se comporta muito bem. E essa transição nossa da defesa para o ataque é boa. E pelo fato de a gente não ter tido tanto tempo para treinar, às vezes a gente acaba pecando um passe ou outro, porque baseado no esquema que a gente joga, é muito você conhecer o seu companheiro, saber onde ele vai estar, para poder você acertar o passe e a jogada se desenvolver de uma maneira mais rápida. Então, a gente tem evoluído tanto na saída de bola quanto as jogadas de criação para poder finalizar. Creio que isso demanda tempo, né? O Sandro vem com uma postura, um pensamento diferente e a gente tem evoluído sempre para poder fazer grandes jogos e brigar pelas coisas grandes que o Coritiba tem como meta para esse ano. Ô, Vitor, não sei se você viu, mas na sala ali do lado estão os troféus da história do Coritiba. Sim. Provavelmente você já viu, andando aqui pelo Couto, né, formado nas categorias de base, mas o que você sente agora como profissional quando você vê esses troféus ali? Então, eu até andei pensando essa semana, porque vai ser minha primeira decisão como jogador profissional, né, no domingo. E vai ser um momento muito importante para mim na minha carreira, né, e eu espero ser muito vitorioso aqui no Coritiba.
E esses títulos, ver histórias de jogadores que foram muito vencedores aqui, me faz cada vez mais querer vestir essa camisa, querer estar aqui, querer brigar por títulos mesmo, porque é isso que o jogador tem que ter com ele, essa ambição. Então, eu espero que quinta-feira primeiro a gente faça um grande jogo e depois no domingo a gente possa ser campeão no primeiro turno, porque vai ser muito importante para nós. Se Deus quiser, vai caber. Você citou já o jogo de domingo, né? Como que faz para trabalhar essa semana? O jogo já na quinta, o outro domingo, 2 partidas decisivas, vocês acabam, você até falou, né? Acaba ficando um pouquinho na cabeça, já tem outro jogo, tal, como administrar isso? Então, a gente tem um setor de análise de desempenho aqui no Coritiba muito bom. O Thiago e o Eduardo Zarpelon fazem um trabalho sensacional. Nesse tempo que a gente não tem tanto tempo para treinar, a gente recebe muitos dados nossos, muitos dados do time, para que a gente possa evoluir como grupo e individualmente, né, para que o time possa desenvolver o papel dentro de campo melhor. E a gente recebe, por exemplo, eu recebo vídeos meus, tanto dos lances positivos quanto dos negativos, eu recebo vídeo do meu time, do nosso time, o que a gente pode melhorar na saída de bola. Ele falou: Carvalho, o toque é o seguinte, eu acho que você pode acelerar aqui, ou então diminuir aqui, pressionar ali, etc. e tal, de acordo com a equipe que a gente vai enfrentar. Então, pelo fato de a gente não ter tanto tempo para treinar, eu acho que isso é fundamental. A gente tem que usar as ferramentas que a gente tem à nossa disposição, e no momento são essas. Se a gente não tem tido tanto tempo para treinar, a gente tem que procurar analisar a equipe adversária, procurar analisar a nossa equipe para poder evoluir com o que a gente tem em mãos. Com certeza. A gente tem que passar quinta-feira na Copa do Brasil, porque é importante não só para nós, mas para o clube também. E domingo, daí vai ser final. Final é outra história, né? Final é um jogo completamente diferente, independente do empate que a gente teve na primeira fase com o Rio Branco aqui. Vai ser um jogo atípico, melhor pelo fato da gente ter a nossa torcida do nosso lado, mas cada um vai entrar brigando para ser campeão. Eles querem, assim como a gente quer. Então a gente vai ter que entrar e fazer um grande jogo.